Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira depois de um final de semana delicioso com muitos jogos, é pré-temporada, mas a gente consegue se divertir, a gente aproveita bastante e também consegue analisar, tirar algumas coisas do que nós vimos nos últimos jogos, sempre com muita calma, porque é a pré-temporada ainda. Então eu quero saber a sua opinião, quero saber seu comentário aqui embaixo, né? Mande a sua mensagem, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder ajudar um pouquinho mais ainda com o Toque Passa, faça parte do nosso clube de membros. Não é caro, é baratinho e tem sorteio, tem vantagens, né? Tem grupo no Telegram para bater papo, tem sorteio de prêmios com 150 membros. Vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Dia 7 de setembro vou sortear 3 camisas da Fanática, mais uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. Então, cara, faça parte, ajuda, colabora bastante para a gente manter o trabalho vivo no Toque Passa. Convido você também a conhecer a Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto, e abrir sua conta lá na Bet+, que é a nossa casa de apostas parceira aqui do Toque Passa. Tem vantagem para quem é membro, sempre tem vantagem. Você vai entrar no grupo no Telegram, vai ver lá que tem muitas facilidades para quem faz parte do clube de membros, e você pode apostar num mercado futuro bem interessante, campeão de divisão, campeão do Super Bowl, MVP, né? Tem várias apostas bem legais no mercado futuro, além do que os jogos também estão lá para você fazer sua fezinha. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, faltando 24 dias para a abertura da temporada, dia 7 de setembro, jogo entre Kansas City Chiefs e Detroit Lions. Nós tivemos a primeira semana de jogos da pré-temporada, tem aquele jogo do Hall da Fama, e agora foi a primeira semana, 16 partidas, 32 times em campo. E a pré-temporada, como dizem, é para sonhadores. Eu gosto bastante dessa frase, porque é aquele momento que você olha e dá aquela empolgada, ou então, né, você acredita que as coisas podem dar certo, mesmo que dê errado, você acha uma desculpinha ali para falar, não, vai dar, na hora que for para valer, as coisas vão funcionar. E lá no grupo de Telegram, no clube de membros no Telegram, eu bati papo. O Guilherme Cola perguntou, por exemplo, se. Fala, cara, não dá pra tirar nada desses jogos? A gente tava comentando vários. Falou, calma, isso aqui, presta atenção nisso aqui. E dá, claro que dá. Sempre dá pra você tirar alguma informação, mas não é ser pessimista. Eu sempre pego com muita calma a boa notícia e eu me preocupo muito mais com as más notícias. Não é olhar o copo meio vazio, apesar de ser isso, né? Eu acho que as coisas que estão muito bem, jogadas excelentes, o time voando, tenha calma. É positivo, é ótimo, é melhor estar bem do que estar mal, mas não quer dizer que na temporada vai ser aquilo, né? Você tem que olhar quem que o seu adversário estava em campo, se estava... Ah, o quarterback arrebentou na tal campanha. Tá, quem que eram os defensores do rival? Agora, quando as coisas estão indo mal, a tendência é que elas sigam mal na temporada, né? A gente já viu isso em algumas vezes. Não é, como eu falei, não é ser pessimista, é experiência de longa data, né, que eu acompanho da NFL e da pré-temporada. Lógico, você tem que perceber, o quarterback não conseguiu fazer nada. Tá, ele estava com a linha ofensiva titular, ele estava com os seus principais recebedores, como que estava essa defesa, a defesa adversária, como é que estava o ataque dele. Tudo tem que ser contemporizado, mas geralmente quando as coisas não vão se encaixando, vai ficando ainda pior, principalmente quando você tem o seu time titular em campo. Jogos de pré-temporada são basicamente monetização de treinamentos, tá? Essa tem que ser a sensação. Tem transmissão, mete propaganda, vende ingresso, bota o estádio para funcionar, os lanchonetes do estádio estão vendendo lá suas refeições, mas nem sempre, até a jogada que é chamada, ela está levando em consideração o que está acontecendo naquele jogo. Às vezes ele é feita, o treinador, ele coloca algumas situações, os cenários que ele pensa para o futuro. Então, nosso jogo é contra os Eagles aqui na pré-temporada, mas na semana 1 a gente vai enfrentar um adversário que tem um esquema assim, a gente pode estar numa situação, eu estou tentando um 2-minute drill, e por mais que seja o primeiro quarto, que seja a primeira campanha, eu quero fazer meu quarterback fazer um no-huddle, e como se... Então ele treina cenários para tentar tirar o que estava funcionando ou não estava funcionando no treinamento, bota em situação de campo contra adversários que podem chegar um pouco mais no quarterback, podem tentar um sack, podem fazer uma pressão. Então a gente vê que, por exemplo, grandes astros nem entram em campo, né? Muitos dos grandes astros nem entram. Me surpreendi com o Mahomes entrando em campo no jogo pela equipe do Kansas City Chiefs, mas a gente vai coletando alguns dados. Por exemplo, a defesa dos Chiefs mostrou que ela precisa sim do Chris Jones. O Chris Jones que está fazendo um holdout aí, querendo um contrato melhor depois
tá no último ano de contrato, então ele não quer jogar sem essa garantia e quer botar mais grana no bolso, né? E a defesa dos Chiefs sem o Chris Jones não foi muito bem, né? Entre os titulares em campo, a gente teve 9 dropbacks, né, do Derek Carr, foram 3 blitz, 2 pressões no quarterback, nenhum sack, né, não conseguiu levar calor lá pro Derek Carr. O Derek Carr aproveitou, né, fez ali, ele terminou 6 de 8 nos passes, 70 jardas, um passe de 16 jardas pro Michael Thomas, uma com 18 jardas pro Juan Johnson, né, o tight end. Foi bem o Carr, né? Mas como dissemos, tem que olhar o contexto, quem tá jogando, quem não tá jogando, muita calma nessa hora. E aliás, os Saints venceram os Chiefs por 26-24. Se é que o placar importa a alguém, a não ser que você tenha. Eu acho que, assim, não recrimino. Eu acho que tem gente que entende um pouco mais ali, pode fazer aposta em jogo de pré-temporada, mas eu acho muita loteria. Se na temporada já é difícil, mas você tem uma tendência ali, pré-temporada é ainda mais complicada, porque aí depende do tempo que o titular passa em campo. Às vezes o quarterback titular até vai jogar, mas aí ele faz uma boa primeira campanha, o técnico se dá por satisfeito e tira o cara, já entra uns reserva, terceiro, quarto, quinto reserva, e a coisa muda completamente de figura, tá? Lembrando que a pré-temporada tem 3 jogos, nos últimos anos passou a ter 3 jogos, antigamente eram 4 jogos, e o terceiro jogo era um ensaio geral, né? Para na quarta semana, galera já se poupar pensando no começo da temporada. Agora mudou um pouco, a semana 2 passa a ser a mais importante, né? Então a tendência é que essa semana tenhamos jogos melhores, porque na última semana já é vésperas ali de começar a temporada, você poupa, dá um tempinho a mais para os caras descansarem. É um aquecimento, a gente vai matando a saudade, vai empolgando, mas calma nessa hora. Eu gostei do que eu vi do Chicago Bears, né? E é um time que eu quero destacar aqui. Vitória sobre os Titans no sábado por 23-17 e eu gostei, achei interessante, promissor esse ataque aqui com o Justin Fields. Não pelos números dele, eu não vou avaliar isso aqui, tá? Ele teve 3 passes completados, 129 jardas, 3 passes completados em 3 tentados, né? 129 jardas, uma média de 43 jardas por passe, 2 touchdowns. O cara foi MVP. Dá o MVP pro Justin Fields, porque é isso, né? Na primeira campanha teve um passe lá pro DJ Moore, que recebeu, era um passe curto que ele transformou em 62 jardas. Então, os passes do Justin Fields foram isso, passes curtos, que a bola voou muito pouco, mas os jogadores conseguiram transformar com as pernas em touchdowns. Foi o caso do DJ Moore com 62 jardas e depois do Khalil Herbert, que também recebeu um passe curto e correu 56 jardas para outro touchdown, né? 43 jardas de média por passe, mas o tempo, as jardas de voo desses passes foram muito poucas mesmo, né? Mas eu acho que vale animar, eu gostei, eu acho essa contratação, essa chegada do DJ Moore muito boa, foi envolvida naquela troca com os Panthers para ter a primeira escolha do draft. Eu gostei quando ele chegou, acho que ele pode render bastante e foi bem promissor. O primeiro passo que ele recebeu já transformou em 62 jardas. Pré-temporada, muita calma nessa hora, contra os Titans, tudo tem que ser avaliado dessa forma. Mas eu achei interessante, acho que esse ataque dos Bears pode trazer alguma coisa. Para você ver como a pré-temporada não é assim algo que você vai, nossa senhora, meu Deus, agora vai, ou então tá tudo arrebentado. Os Ravens chegaram à incrível marca de 24 vitórias consecutivas em jogos de pré-temporada. A última derrota foi dia 3 de setembro de 2015, contra o Atlanta Falcons, né? E agora eles venceram os Eagles com uma pick six lá no quarto período. Estava perdendo o jogo, aí teve essa pick six que virou o placar e eles conquistaram a 24ª vitória. É o recorde da NFL. O recorde anterior era de 19 do Green Bay Packers. Alguns colocavam até em 23, lá na época do Vince Lombardi, né? 23 vitórias seguidas, mas nessa questão de 23 eles consideravam o jogo contra um All-Star de college team, de jogadores de college, né? Se você considerar essa derrota, então seriam 19 vitórias seguidas. Os Ravens, de qualquer forma, têm um recorde. O que significa? Absolutamente nada. É a pré-temporada. Times que foram 0-16, por exemplo, tiveram 4-0 na pré-temporada, então muita calma nessa hora. Eu quero destacar alguns
quarterbacks aqui, né? Falei aqui na sexta-feira que eu queria olhar alguns jogadores, e é claro que eu estou interessado nos calouros, ou naqueles que têm aspecto de calouro, né? Calouros ou não, era o que mais me chamava a atenção nesse final de semana. Eu vou começar pelos novatos, tá? Eu falei do CJ Stroud, o quanto ele sofreu contra os Patriots lá na quinta-feira. Falei aqui no vídeo da sexta-feira, você pode conferir, tem o linkzinho aqui em cima, né? Aqui na playlist também você acha. E a tônica foi parecida com os outros nomes que foram badalados nesse último draft, né? Por exemplo, a primeira escolha desse ano foi o Bryce Young, e ele sofreu bastante lá nos Panthers, né? Não tem muitos motivos para achar que, cara, né? A coisa vai mudar completamente, calma, né? Os Panthers começaram o jogo com 4 de seus titulares na linha ofensiva, e isso tem que ser considerado, porque aí você tem, teoricamente, o que vai ser de melhor. Você tinha lá 4 jogadores na linha ofensiva, e ele foi muito, muito pressionado mesmo. O Bryce Young não teve vida fácil, não. A pressão veio forte contra reservas dos Jets, né? Isso que deixa um pouco mais preocupado. O Young teve 11 snaps, né, conseguiu apenas um first down, jogou 3 campanhas ali, tomou 3 pancadas pesadas, foi sacado uma vez. A boas-vindas que ele recebeu na NFL foi do Solomon Thomas, cara, ele soltou a bola e tomou uma pancada. Eu até brinquei nas redes sociais ali, porque é uma jogada que, se é contra certos quarterbacks, dariam falta, no jogo dariam falta também, já tinha soltado a bola, a pancada foi forte do lado cego, então pesado ali, mas tem de arbitragem também deixar o jogo seguir. Até o Young depois saiu falando, não, tudo bem, eu nem senti, falou pro Frank Reich que ele nem sentiu a pancada, difícil imaginar isso. É difícil dizer o que o Bryce Young vai ser, porque ele não teve condições de jogo, ele não conseguiu ter um momento de respiro, né, vou achar que esse cara é isso ou aquilo, porque toda hora ele estava pressionado. Então, primeira visão do que a gente faz do Bryce Young, às vezes melhorar um pouquinho a leitura pré-snap, para ver onde vem a pressão e soltar essa bola mais rápido, fazer os ajustes. É interessante, os calouros têm que pegar esse tempinho de cancha. Aliás, os Panthers perderam para os Jets por 27-0. Acho que foi a terceira vez que os Panthers passaram sem somar nenhum ponto em jogo de pré-temporada desde os anos 2000. Na pick 4, a gente teve lá o Anthony Richardson, que fez sua estreia com a equipe dos Colts, lançou uma interceptação no primeiro drive dele, derrota para os Bills por 23-19. Os dores do crescimento, normal, vai acontecer, cara. Ele começou com passes curtos, acho que foram 2 passes curtos, coisa simples, e aí na quinta jogada, a terceira tentativa de passe dele, veio a pressão pelo meio, e aí ele deu aquela calourada, né? Ele se livrou de uma bola de maneira afobada, não estava com a perna bem plantada, não tinha a posição ideal, fez um passe olhando mais em profundidade, o passe acabou sendo curto e caiu nas mãos do Isaiah McKenzie da equipe dos Bills. Falha de comunicação também, leitura pré-snap, tudo que a gente identifica que é normal acontecer com quarterbacks calouros. O Frank Steichen, técnico da equipe dos Colts, até trouxe parte da culpa para si, falou, olha, fui eu que, né, errei ali na chamada. É absolutamente normal, todo mundo vai querer tirar a pressão do calouro, mas ele errou sim, ele errou, ele forçou um passe, é normal acontecer isso, tá começando na NFL, o cara quer trazer aquele balo, vem na empolgação, ele quer mostrar que ele é o cara, e ele deu uma calorada. Essa é a famosa, pura e simples calorada que a gente cansa de ver e a gente vai ver ao longo da temporada. O Richardson terminou com 7 de 12 nos passes, 67 jardas e essa interceptação, além de ter corrido 2 vezes para 7 jardas ali. Faltou precisão nos passes muito altos, passes fora de ritmo, né? O cara não tinha chegado ainda, o passe não é tão preciso. É um cara que ficou pouco acima dos 50% nos passes durante sua carreira no college football. Quem assistiu o Anthony Richardson jogar lá por Flórida sabe que precisão não era a grande coisa dele. Vai ter que trabalhar bastante com essa coisa ainda. Mas também, de novo, é pré-temporada, muita calma nessa hora. E se o Will Levis esperou todo o primeiro round para ser chamado só lá no segundo round, eu também fiz questão de homenageá-lo, deixando passar, falar primeiro desse jogo dos Bears, e só na segunda vez que eu volto a falar de Bears e Titans,
eu vou falar um pouquinho sobre o Will Levis, que vale a pena de falar. O Ryan Tannehill não jogou pela equipe dos Titans, e ele deve ter ficado tranquilão ali, olhando o que o Malik Willis e o Will Levis fizeram nessa disputa aí pela segunda posição no quadro de quarterbacks, né? Acho que nenhum dos dois ameaçou, pelo menos nesse primeiro jogo, a posição do Ryan Tannehill. Cada um deles foi sacado 4 vezes, cada um deles lançou uma interceptação. Eles alternaram drives ali, o Malik jogou mais, terminou com 16 de 25, 189 jardas, anotou apenas um touchdown aí com as pernas. Assim, eu não acho nem que o Malik mereça fazer parte do elenco. Eu acho que ele foi um dos piores, se não o pior quarterback na temporada passada. No pouco que a gente jogou, que a gente viu ele jogar, foi muito mal mesmo. Agora, o Will Levis foi 9 de 14 nos passes, 85 jardas. O Malik teve uma bola interceptada na red zone, dá até para jogar um pouquinho a culpa no Josh Wheely, né, que soltou a cara nele, ele foi fazer a recepção e acabou dropando o passe, jogou nas mãos do adversário. Mas aí o Malik teve uma chance da virada no último quarto, acabou tendo um overthrow dentro da end zone e acabou sendo um turnover on downs. Will Levis recebe a bola faltando 30 segundos, com uma chance de caminhar ali, quem sabe virar a partida, mas pouco tempo no relógio, não dá para falar, né? Tendo que acelerar muito o passo. Calouro também tentou um passe mais longo e foi interceptado, foi a interceptação do Will Levis. Não foi nada assim de nossa, que lindo, quero ver de novo, mas a gente vai ver mais do Will Levis e do Malik, com certeza, de todos esses quarterbacks calouros. Agora, falando mais dos quarterbacks veteranos, né, a gente, assim, com uma aura de calouro, são dois caras que a gente tem que falar, Jordan Love e Trey Lance, todo mundo de olho nesses caras jogando, começando pelo quarterback do amor, lá em Green Bay, entrou em campo na sexta-feira, vitória do Green Bay Packers sobre o Cincinnati Bengals. Os Bengals, nossa, reservaço, aço mesmo. Vitória por 36-19, se alguém interessa pelo placar. O Jordan Love foi bem. Né? Até o Matt LaFleur falou depois do jogo, falou assim, olha, foi sólido. Né? A descrição dele foi essa, sólido. Foi 7 de 10 nos passes, 46 jardas e um touchdown em 2 campanhas. O lance mais comentado foi um overthrow que ele teve para o Luke Musgrave. Era uma terceira para 7, primeiro tempo buscando first down. Era um first down claro, evidente e acabou virando um punch, né? E foi lamentado pelo Matt LaFleur depois do jogo, ele faz questão, ele falou foi sólido, mas ele lembra dessa jogada pelo Musgrave, e o próprio Jordan Love também depois falou, ele falou, cara, era um passe de rotina, né? Um passe fácil, eu tinha que acertar uma jogada de rotina, precisava, mas acabou, e aí ele traz o lado positivo, que foi a segunda campanha ofensiva, que terminou com um belíssimo passe para o touchdown do Romeo Doubs. Bonito mesmo, um toque bonito ali do Jordan Love. É difícil avaliar o que acontece com os Bengals, o que é o Jordan Love, porque os Bengals jogaram basicamente com todos os reservas, acho que tinha um titular na defesa apenas. Então, o lado positivo é que a gente não vai ser a última vez que a gente vai ver o Jordan Love nos próximos dias, antes de começar a temporada. Né? O próprio LaFleur falou que vai ter o treino em conjunto com os Patriots, a partida com os Patriots, tem a última semana, a gente não sabe em que momento que ele vai jogar, se ele vai jogar os 2 próximos jogos, se ele vai jogar só um desses jogos, se vai ser contra os Patriots. Eu acho que vai ser bem interessante ter treino em conjunto com os Patriots e vai ser talvez mais proveitoso esse treino em conjunto do que propriamente o jogo em si, né? Porque a gente vai conseguir ter umas ideias, ver muito mais o Jordan Love em campo nesse período. O que o torcedor dos Packers eu tô gostando também, eles estão bem mais conscientes, é que não dá para comparar o Jordan Love com o Aaron Rodgers. Sabe, acreditar que, cara, os caras são muito mal acostumados, saíram do Brett Favre, foi pro Aaron Rodgers, estão achando que vai cair um terceiro raio lá no Lambeau Field. E eu não acho que o Jordan Love seja um terceiro raio consecutivo, não é fácil. Eu acho até, a minha impressão não é por esse jogo, não é porque eu vi nos treinos, é porque eu não acho que o pessoal nos Packers teria ficado comendo tanto lixo, né, tanta porcaria que o Aaron Rodgers jogou neles nos últimos tempos, se tivesse visto que o Jordan Love era um cara que poderia resolver a parada. Né? Quando ganhou, mas é porque ele foi MVP e aí fica difícil trocar. Foi MVP pelo segundo ano. E aí, pô, o preço tá lá no alto, você fala, esse cara aqui, meu calouro é bom, esse cara vai ser o futuro, e acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu falo pro torcedor dos Packers que ele não precisa se preocupar, porque
O Jordan Love não precisa ser o Aaron Rodgers. E vamos lembrar que o Aaron Rodgers significou um Super Bowl para a franquia, né? Então, um quarterback top não é certeza de Super Bowl, de título principalmente. E você pode ganhar um Super Bowl sem um quarterback top. Vamos colocar que a gente tem 3 quarterbacks elite e o quê? 3, 4 outros que podem ser alcançar esse patamar, tirando alguém ali do topo. Mas a gente tem mais do que 6 times que podem ganhar o Super Bowl. Tem muitas equipes que o quarterback tem que fazer um trabalho decente. O Jordan Love fazendo um trabalho decente pode levar ainda mais dentro de uma divisão que não tem um bicho-papão. Eu não boto minha mão no fogo pelo Detroit Lions, não boto minha mão no fogo pelo Minnesota Vikings. O Chicago Bears também é outro time que vem crescendo, mas acho que está muito parelho ali e dá para pensar em alguma coisa desde que o Jordan Love entregue. Não sei ainda quem é o Jordan Love. Mas também não sei quem que é o Trey Lance, né, cara? Incrível. Os 49ers não tiveram o Brock Purdy. Brock Purdy se recupera da cirurgia que fez no braço e, pô, ainda bem, né? Que tem que proteger, é a joia da coroa. Ele está apontado como titular, tem treinado menos, né? Treina um dia, descansa 2 para não forçar muito ali o cotovelo, mas eu não me empolgo com o Trey Lance, eu não me empolgo, as opções não parecem das melhores. Mesmo que o Brock Purdy não seja o cara que terminou a temporada passada, que estava aquela empolgação, eu acho que ele vai sofrer bastante, porque agora vão ter material dele, vão observar mais ele, vão se preparar para o Brock Purdy e ele vai sofrer bastante. Trey Lance e Sam Darnold, eu arriscaria mais com o Brock Purdy de fato. O Sam Darnold já conhece, já sabe o que é, sabe o que pode esperar, sabe o que não pode esperar do Sam Darnold, então eu não vou analisar o que ele fez aqui na partida de ontem. Mas o Trey Lance é uma grande incógnita ainda. Jogou o primeiro tempo e saiu sem, de novo, passar a impressão pra gente do que ele é. Terceiro ano do cara e a gente não faz ideia de quem seja o Trey Lance. Nervoso, parecia um calouro, sabe? Percebia que ele estava afobado de novo. Ele parecia. O que eu vi no Anthony Richardson, o que eu vi no Will Levis, o que eu vi no Stroud, no Young, você via ainda no Trey Lance muita coisa. E ele não é um primeiro-anista, né? Ele é um terceiro-anista. Ele precisa mostrar. Ele é um veteranaço e ele parece ainda um completo calouro. As 3 primeiras campanhas terminaram em 3-and-outs. A linha ofensiva era reserva, a gente tem que ponderar isso aqui também, tem que considerar muita pressão em cima dele, mas mesmo quando tinha um tempinho a mais para fazer, a progressão da leitura não parecia interessante, ele parecia bastante afobado, um calouro, o tempo de lançamento dele não era dos melhores, isso falando contra uns Raiders que eu também não acredito que vão ser um espetáculo, um time, né, arrebatador. Teve uma evolução na quarta campanha e o pessoal tem destacado bastante isso nos treinamentos também, né? Que ele começa meio mal e depois pega um certo ritmo, consegue melhorar um pouquinho a sua leitura. Terminou com um touchdown, mas mesmo esse touchdown não é um espetáculo, né? Porque foi mais sorte do que juízo. De longe isso aqui, e não é pegar no pé. Isso aqui qualquer um que viu o lance sabe o que é, né? Ele teve um play action aqui do lado direito, ele faz o bootleg, vem para o lado esquerdo, tenta um passe em profundidade no fundo ali da end zone, né? Um passe mais reto ali, um tiro que ele tenta no meio. A bola estava nas mãos do defensor dos Raiders, que acaba se atrapalhando, não consegue, e jogam a bola nas mãos do tight end do Ross Dewey, que faz a recepção e anota o touchdown. Então foi isso, é muita mais sorte do que juízo, né? Tudo bem, quarterback precisa de sorte, ele vai precisar disso na temporada, mas não dá para dizer que, pô, saiu bem ali, ó, resolveu. Não, ele ia lançar uma interceptação na endzone, fosse o defensor um pouquinho mais competente. Aliás, ele teve mais um passe dele que merecia ter sido interceptação e acabou escapando ali, dropando e ele, né, saiu sem essas 2 interceptações. Terminou o jogo com 10 passes de 15, 10 completados de 15 tentados, 112 jardas, um passe para touchdown, mas os números para mim são bastante mentirosos. Ele foi sacado 4 vezes, poderia ter sido 2 interceptações, poderia não ter tido nenhum touchdown. Então, não dá para olhar os números aqui e falar o Trey Lance tá ótimo. O Sam Darnold também terminou com 5 de 8, 84 jardas, nada demais. Eu acho que os 49ers acertam em ter o Brock Purdy como titular, por mais que eu ainda veja o Brock Purdy não sendo o espetáculo que ele foi ano passado, né? E, ao meu ver, a primeira escolha do draft lá, que eles gastaram tanto para pegar o Trey Lance, aparentemente foi um erro, tá? Eu acho que o Brock Purdy pode salvar a vida de muita gente ali, salvar o emprego de muita gente,
porque a escolha do Trey Lance me parece errada. Tem pressão sobre o cara, isso é claro que vai ser pesado, mas filhão, NFL é assim, é pressão o tempo inteiro. Essas são as minhas impressões, mas a gente volta nessa terça-feira. Vamos fazer uma live, falar com o Ivo aqui pra gente fazer uma live também, falar um pouquinho mais do que a gente viu, fazer uma discussão bem legal, o chat participa bastante. Então vamos fazer uma live nessa terça-feira. Fica ligado no canal, se inscreva, clica no sininho também para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E assim que for rolar a live, você vai estar lá presente com a gente para falar o que vimos nessa primeira semana de pré-temporada e já começar a projetar o que vem na segunda semana e projetar o futuro. Então fica ligado no Toque Passa e aquele abraço.